no plural para vocês. E vamos compartilhar aqui. Então vamos começar com urbanização, que é uma aula importante. Teve um ano que a Unicamp colocou a prova inteira dela só sobre urbanização. Foi terrível, nossa senhora. Né? Então vamos ver aqui, urbanização. Aula 24, página 262 do caderno 7, tá? Geografia do Brasil. Geografia do Brasil. Geografia geral, ele vai começar a analisar tensões e conflitos, questões geopolíticas. Então, a primeira aula de Geografia geral da quarta-feira vai ser sobre a questão basca, a questão irlandesa e o separatismo, a ideia, né, do Estado, a diferença entre Estado, nação e tal. Depois o separatismo na Irlanda, no Tibete e a questão basca. Báscara. Bem, então a evolução urbana, né, começando aí com a ideia de urbanização, pessoal, enquanto processo. Urbanização é um processo em que a quantidade de pessoas que moram nas cidades vai aumentando em relação à quantidade de pessoas que moram no campo. Tá? O campo vai perdendo população e a cidade vai ganhando população. Eu gosto tanto dessa ideia de processo. Olha lá, ó, concentração cada vez mais densa da população. As unidades de vizinhança cada vez mais próximas. Daí a necessidade de nós criarmos uma matéria no século XIX chamada sociologia, né? Uma ciência chamada sociologia, porque os problemas urbanos são terríveis, né? Depois, as duas aulas que vêm depois dessa, são problemas sociais urbanos e problemas ambientais urbanos. Tá? Tem os dois tipos de problemas. A vida na cidade, ela é complicada, é uma vida maluca, sabe? O cachorro late, o cachorro fuça no lixo, o vizinho derruba a casa, o outro vizinho liga a furadeira. Esse bairro parece sabe, um campo de obras, um canteiro de obras, né? Então é complicado, viu? Bem, mas então a vida em sociedade, na urbanização é muito complicada. Nos tempos de vovô Nicolau, nós tínhamos uma vida muito mais voltada ao rural, né? Era uma vida muito mais tranquila. Você eventualmente via lá o seu vizinho, eventualmente você via né, só na missa de domingo, na quermesse. Eu me lembro, Ribeirão Pires, as unidades residenciais eram distantes uma da outra. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo grudado, tudo perto, é um horror. Bom, então tá aí, ó. O êxodo rural. As pessoas saem do meio rural para as cidades a partir da Revolução Industrial. A vida urbana concentrada, então, a partir da Revolução Industrial. Vocês se lembram os enclosures, os cercamentos, né, em que a população rural perdia espaço para os carneiros, né, para a criação dos carneiros, para a obtenção de lã. E aí, essas pessoas, desprovidas dos seus meios de subsistência, tinham que se deslocar para cidades. E chegando nas cidades, elas encontravam uma industrialização que as absorvia enquanto mão de obra, só que totalmente desprovidas de tudo, menos da sua força de trabalho. Isso fazia com que elas, então, fossem trabalhar a troco de um salário baixo, né? Fossem levando aquela vidinha miserável, desgraçada. Agora, em 2030, faz pouco tempo, 2017, a população urbana, pela primeira vez na história, ultrapassou a população rural no mundo, graças à urbanização da África, graças à urbanização do Oriente Médio, né? Então, houve uma mudança significativa no papel do campo, o campo, inclusive, se urbanizando, né? Em 2030,
que é daqui a 10 anos, é outro dia, é daqui a 10 aninhos. Nós vamos ter aqui, ó, a população urbana sendo o dobro da população rural. Só que tipo de urbanização é essa? Vai ser uma urbanização horrorosa, horrorosa, tá? A segunda maior cidade do mundo vai ser São Paulo, 18 milhões e 300 mil habitantes. Hoje tem cerca de 12 milhões. Se você olhar aqui, ó, uma de primeiro mundo, Tóquio. Depois, Nova York, Los Angeles, duas, três de primeiro mundo, né? E as outras 6 de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, tá? Então, é uma urbanização sem planejamento, uma urbanização inimiga do cidadão. Inimiga do cidadão, tá? Bem, a aula propriamente dita é sobre isso aqui, ó. Sítio urbano é o lugar aonde você vai fazer a cidade, né, de acordo com a geomorfologia local. Então, por exemplo, a cidade de Ribeirão Pires tem um sítio urbano montanhoso, um sítio urbano encravado na Serra do Mar, um sítio urbano dentro da unidade geomorfológica dos mares de morros florestados da costa leste e sudeste do Brasil, entendeu? Isso é a geomorfologia. A cidade de São Paulo, né, é uma cidade planáutica, a cidade de Porto Alegre é uma cidade litorânea, tá? Outro conceito importante é o de conurbação. É quando duas cidades se fundem. Por exemplo, quando você vai de Mauá para Santo André. É uma cidade grudada na outra, de Santo André para São Caetano. Você não sabe direito quando acabou uma cidade e quando começou a outra, e cada uma tem o seu prefeito, sua Câmara de Vereadores, etc. É diferente de quando você vai daqui para Rio Grande da Serra, por exemplo, que tem um espaço vazio, e quando você entra em Rio Grande da Serra, tem lá, bem-vindo a Rio Grande da Serra, vende-se minhocas, entendeu? Então é uma outra situação. Conurbação é quando os dois centros urbanos, dois sítios urbanos se ligam, se fundem, tá? A área metropolitana é onde nós vivemos. Nós vivemos na área metropolitana de São Paulo, né? Então nós temos uma cidade central polarizadora, que é São Paulo, e as cidades periféricas como Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires, lá para o outro lado Osasco, para o outro lado Guarulhos, para o Circuito das Armas ali, Circuito das Armas, Itaquá, Arujá, Franco da Rocha, aquelas coisas lá, né? O outro lado. Então, são áreas periféricas, né? Essa interligação pode ser física mesmo, né? Através da conurbação ou através dos meios de transporte. Você pega o trem aqui em Ribeirão Pires, você vai passando por boa parte da região metropolitana do ABC, né? Mauá, Santo André, São Caetano. Política, através da influência, né, entre várias cidades, e econômica e social. Você sai daqui para trabalhar em São Paulo, né, para fazer compras, etc. Megalópole, megalos é grande, né? Ó, grande. Então, quando você tem a conurbação entre duas áreas metropolitanas, você tem uma megalópole. Por exemplo, a megalópole Tóquio-Yokohama, a megalópole São Francisco, San Diego, Boston, Washington, Rio, São Paulo. São áreas metropolitanas que se fundem, que se conurbam, tá? E aí formam uma megalópole. Bem, quanto à rede urbana, nós vamos ter dois grandes modelos. Um modelo mais tradicional, né, ó, em que uma metrópole como São Paulo comanda as metrópoles regionais, que por sua vez vão estabelecendo a sua ligação até as vilas, né? Então, a vila, eu estou com o negócio na boca, né? E a vila de Paranapiacaba e tal. Só que esse modelo está sendo substituído por uma área mais descentralizada, né? Por um modelo mais descentralizado, em que todos os níveis, né, todos os estratos aqui se relacionam entre si e com a metrópole nacional. É um modelo mais fluido, tá? Não tão verticalizado quanto esse. Bem, quanto à hierarquia, olha lá,
uma metrópole mundial ou cidade global? É aquela cidade que todo mundo lembra. Né? Você fala Nova York, o cara vai lá e tome, aponta no mapa. Né? São Paulo, o cara vai lá e tome, aponta Buenos Aires. Enfim, são cidades que têm. Rio de Janeiro, cartão de visitas do Brasil, tome, aponta lá, já prende o governador e tem uma bala perdida. Entendeu? São cidades que todo mundo conhece, você sabe onde fica. Se você fala Tóquio, se você fala Paris, Londres, né? Depois, a metrópole nacional é aquela que manda no país. São Paulo e Rio, né? Ó, todo mundo sabe, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador, tá? São Paulo e Rio, sem dúvida nenhuma, as mais importantes, né? Depois, as metrópoles regionais. Então, você vai, por exemplo, você mora em Jaboatão dos Guararapes, você vai se tratar, às vezes, de saúde, ou vai trabalhar, né, fazer movimento pendular em Recife, né? Professor, então uma metrópole regional, ela pode ser ao mesmo tempo nacional e mundial? Pode, até pode. Né? São Paulo é regional, é nacional e é mundial. Uma capital regional é, por exemplo, Piauí, lá, Teresina. Ela tem a importância dela somente naquela região, né? Florianópolis, em Santa Catarex. Depois, o centro regional, ó, eu coloquei Caxias do Sul, porque enfrentou o Grêmio ontem. Eu estava detalhando essa aula ontem, aí estava assistindo o jogo, né? Caxias do Sul é um centro regional importante lá na Serra Gaúcha, né? Bem, ainda quanto à evolução urbana, nós temos modelos diferentes de urbanização, né? Urbanização clássica, retardatária, formando cidades médias, metrópoles, tá? Então, nos países industrializados, a chamada urbanização clássica, com a primeira revolução industrial, não vai gerar enormes aglomerados como os do terceiro mundo. Vai gerar mais aí as cidades médias, né, que tem uma boa infraestrutura. Cidades médias aí, 1 milhão de habitantes, as maiores, 2, 3, nada como os 12 milhões de São Paulo, né? Bem, já as nossas áreas aqui, né, as áreas do terceiro mundo, nessa evolução urbana, elas vão formar grandes aglomerados que a gente diz que são macrocéfalos, né? Então, um dos grandes problemas que nós vamos ver mais para frente é a macrocefalia urbana, que é a formação das grandes cidades sem nenhum planejamento urbano, típico de países de regiões subdesenvolvidas. Né? Vocês que falam grego sabem que céfalo quer dizer cabeça, né? E macro quer dizer grande. Macrocefalia. Tá? Então, o cara não é cabeçudo, ele é macrocéfalo, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, a cidade de Lagos, na Nigéria, tá? Essa primeira aula é mais para apresentar esses conceitos aí para vocês. Depois, a partir da aula da outra segunda-feira, é que nós vamos começar a tratar dos problemas urbanos, tá? Ó, tá tudo prontinho já. É só para a gente pensar nisso, tá bom? Muito bem. Então, essa foi de a nossa aulinha de urbanização. Alguma pergunta sobre essa aula? Ela é uma aula introdutória, só para vocês relembrarem alguns conceitos. Tranquilo, né? Agora vamos para a nossa aulinha de História do Brasil. Aquela apresentação que, inclusive, nós já começamos a ver, vamos rever uma parte dela hoje, né? Tratando ainda da democracia populista, parte 2, tá? O Juscelino Kubitschek e o Jânio Quadros. Então, vimos primeiro o que é populismo, depois o governo Dutra e o governo Vargas, né? Olha lá. E eu fui para frente, mas a apostila ela não vai para frente. A apostila para no Getúlio Vargas, no suicídio dele. Né? Que, inclusive, no dia que a gente estava dando a aula, dia 24, né? Foi o dia do suicídio do Getúlio Vargas. Em 1954, a aula, né, da semana passada foi dia 24, foi o dia do suicídio dele. Bem, aí nós temos um período, depois do Vargas, de grande instabilidade, né? Grande instabilidade. E após esse período de instabilidade,
em que havia um golpe de Estado quase sendo dado e tal, nós vamos ter, nós vamos ter a chegada ao poder deste cara aqui, ó, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek de Oliveira foi eleito pela aliança PSD-PTB. Olha que interessante. PSD-PTB. O vice dele já era o João Goulart, que era sempre o segundo mais votado, né? Então, os dois partidos varguistas, né, apoiando aí o Juscelino Kubitschek, que fez um governo altamente realizador, mas que deixou um passivo econômico muito grande também, tá? Deixou um passivo muito grande também. Bem, chamado de presidente Bossa Nova, prometeu fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Só que esse esforço de crescimento vai produzir endividamento, inflação, a humilhação de termos ido pela primeira vez ao FMI. Ele trouxe para o Brasil a indústria de bens de consumo duráveis, sobretudo as montadoras. O passivo disso, o rodoviarismo, a nossa extrema dependência do transporte rodoviário, né? Criou aqui algumas obras faraônicas, né? Obras faraônicas, quer dizer, obras gigantescas de valor duvidoso, valor, utilidade duvidosa, porque você pensa uma pirâmide, por exemplo. Pirâmide você faz, sei lá, ficavam lá 30, 50 anos construindo uma pirâmide para pôr um cara morto lá dentro, né? Então, por isso, obras faraônicas. Ele nos trouxe aqui, ó, a construção de Brasília, tá? Construção de Brasília. E aqui, outra coisa. Ai, Cacilda, volta. Outra coisa que vai acontecer aqui no governo dele. Cadê? Volta, volta. Aqui, pronto. Olha aí. Brasília, então, essa obra faraônica, né? Lembra dos candangos, tá, pessoal? Até hoje, os descendentes desses candangos moram lá na cidade satélite de Brasília. Enquanto que o pessoal funcionário público, etc., mora ali no plano piloto, né, que tem aquele desenhozinho do avião. Né? Como eu falei, criou a Sudene, né, para tentar diminuir as questões relativas aos conflitos de terra no Nordeste brasileiro. Tá? No final do governo dele, ele também tentou fazer uma política externa independente, né, a chamada Operação Pan-Americana, em que os países latino-americanos iriam vender os seus produtos agrícolas a um preço mais elevado, o que não agradou os americanos, né, que começaram a comprar café de outros fornecedores. Bem, no final do mandato dele, Juscelino Kubitschek tentou emplacar o cara que tinha garantido a eleição dele, Juscelino, o Marechal Henrique Teixeira Lott, que era um homem honestíssimo, um democrata, mas que não tinha o menor traquejo político, né, que não era carismático, nada disso. E esse cara enfrentou uma eleição muito complicada, porque havia naquela época uma estrela em ascensão na política brasileira, que era o então governador de São Paulo, Jânio da Silva Quadros. Jânio da Silva Quadros, tá? Ex-professor de português, né? Ex-vereador, né? Um homem que encarnava aquilo que era o populismo mais conservador, um discurso moral, sabe? Aquele moralismo raso, né? Que procura trazer a questão dos bons costumes na política como forma de resolver problemas econômicos. Bons costumes na política são um pressuposto, mas só isso não adianta. Não adianta, se você não tiver competência administrativa, por isso às vezes a pessoa prefere o rouba, mas faz. Né? Esse é o Jânio da Silva Quadros. Foi vereador em São Paulo, prefeito de São Paulo, governador, e ele espalhava farinha de mandioca no terno dele, assim, para parecer que era caspa, aquela ideia de que pessoas humildes normalmente têm caspa, né? A caspa associada à falta de higiene. Ele usava sempre o mesmo paletó, o mesmo terno. No meio do comício, ele parava
tirava um pão com mortadela do bolso e começava a comer. Antes do comício, ele ia no boteco e ficava ali com os bêbados que estavam lá e tal, pagando cachaça para todo mundo. Ele mesmo bebia bastante. Jânio da Silva Quadros. E ele era aquele cara que fazia o papel do político que ia lá no posto de saúde, né, que parava o carro para multar pessoas que estavam atravessando fora da faixa. Aí eu sou prefeito, estou multando o senhor. Né? Quando ele foi prefeito de São Paulo em 84, de novo, né, na redemocratização, ele multou o Roger, aquele que toca lá com o Danilo Gentili, né, porque o Roger estava com o carro estacionado no lugar errado. Ele procurava governar através também de factoides. Factoides, quer dizer, pequenos fatos assim para desviar a atenção do povo daquilo que realmente interessava. Então, ele precisava passar uma emenda constitucional aumentando impostos. Ele ia distrair o povão proibindo a briga de galo. Ele precisava tomar uma medida mais dura no campo político e econômico. Ele proibia o uso de biquíni, né, ou como se dizia na época, o maiô de 2 peças nas praias do Brasil. Sabe? Era esse tipo de cara. Tentou fazer uma política externa independente, né, inclusive dando a medalha, a Ordem do Cruzeiro do Sul ao comandante cubano Ernesto Che Guevara, né? Isso comunista, né, descontentou profundamente os norte-americanos, profundamente. E ele começou, então, a colecionar inimigos, inclusive inimigos na política, né? Ele chamava os políticos de corja, de quadrilha, de caterva, né? E os políticos não davam apoio a ele, foram inviabilizando o governo dele com medidas muito duras, né, provocando desemprego, inflação, tentando arrumar o passivo econômico que o Juscelino Kubitschek havia deixado antes, né, durante o governo dele. Tá? E isso provocou uma recessão violentíssima. O resultado é que o governo dele ficou inviável. Qual foi a estratégia que o Jânio Quadros quis fazer? Primeiro, a ideia de renunciar, uma semana depois, a renúncia, né? A renúncia para dar um autogolpe. Então, a ideia dele, renunciar, pegar um avião, vir para São Paulo, ser recebido de braços abertos pelo povo e assumir como ditador. Mas isso não aconteceu. Dizem que isso não aconteceu também porque ele renunciou 30 ovos ao carro do ovo. Quem gosta de ovo graúdo? Quem gosta de ovo graúdo, um ovão, assim, bem. Bom, então ele renuncia, tentando dar um alto golpe, só que dizem que esse golpe fracassou porque ele renunciou num domingo. E justamente no domingo que ele renunciou, aqui em São Paulo, para onde ele veio, estava tendo um jogo entre o Palmeiras e o Corinthians, e ninguém foi lá recebê-lo no aeroporto. Né? Quem foi lá recebê-lo foi o secretário dele, o Augusto Marzagão. Dizem que ele ficou tão bravo que não tinha ninguém lá para recebê-lo que o Augusto Marzagão estava com um Fusca, né, um Volkswagen para recebê-lo. O Jânio Quadros ficou com tanta raiva que deu um pontapé na porta do Fusca e quebrou o pé fazendo isso. Mas, enfim, ele disse que renunciou por conta das famosas forças terríveis. Na verdade, era um golpe, né? Era um golpe. E esse golpe acabou fracassando. Quem vai assumir depois dele é o João Goulart. Mas isso nós vamos ver no nosso próximo encontro, o que vai ocorrer com o governo João Goulart. Tá bom? Já é a aula número 25. Bom, hoje vocês sofreram bastante, né? Principalmente com as aulas de filosofia e sociologia. Não tem lição de casa. Segunda-feira não temos aula, segunda-feira que vem. Amanhã nós vamos estudar geografia geral, as tensões e conflitos, aí vai ter lição. E na quarta-feira vamos estudar história geral, não lembro o assunto.
Estou tentando lembrar o assunto aqui, mas não está vindo. Então, quarta-feira é a nossa aula de História Geral, que vai ter um assunto maravilhoso. Não tem... A crise de 29. A crise de 1929. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Não? Até amanhã, 7 horas, com Geografia Geral. Tchau, tchau.